Olá, terapeuta, como vai? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre precificação, tá bom? E se você gosta desse tema, gosta desse assunto, fica comigo até o final e eu garanto que vai valer a pena, tá bom? E eu vou trazer várias dicas, ideias de como que eu fiz, como que eu faço, tá? E também como que eu ajudo os meus clientes a se precificarem. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente como que a gente faz isso, tá bom? E no começo, às vezes é difícil, às vezes até eu encontro profissionais que, independente do tempo de atuação, ainda tem dificuldade com isso, não só de se precificar, como também de dar o seu preço, e volta e meia eu falo sobre isso aqui. Então, se você gosta desse tema, quer saber um pouquinho mais, fica comigo até o final, eu garanto que vai valer a pena, tá bem? Deixa eu me apresentar, meu nome é Mário Weichner, para você que ainda não conhece o canal. Aqui eu ajudo terapeutas a terem mais resultados profissionais, seja ele com o seu cliente, seja consigo mesmo, às vezes de se precificar, de dar o seu preço, de usar boas técnicas e ferramentas para ajudar o seu cliente, tá bom? Eu sou trainer em programação neurolinguística e também trabalho com hipnose ericksoniana, aquela hipnose conversacional, diferente daquela hipnose de palco, tá bom? Vamos lá então? Pois bem, então vamos falar sobre precificação. Acho que é importante nós, profissionais, termos isso em mente. Saber como que a gente faz isso, como que você se precifica, né? Como é que você faz para colocar preço em um serviço ou em um produto que você tenha, que no final das contas é um produto, né? Por mais que seja um serviço, também é um produto. Então, como é que você faz isso? Como é que você calcula? Como é que você mede? Como é que você sabe se vai dar certo, se não vai dar certo? Bom, tudo isso e muito mais a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou te dar algumas dicas para que você então consiga mensurar isso, tá bom? E se você está na dúvida, como que você se precifica, como que você coloca preço nisso aí tudo, eu acho que é importante você pegar uma folha, um caderno, enfim, e uma caneta para a gente começar a pontuar algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar a pontuar, é interessante entender que por que eu estou gravando isso? Qual é a minha intenção? Né? Na PNL, a gente, na programação neurolinguística, tudo tem uma intenção. Então, qual é a minha intenção em estar gravando esse vídeo aqui agora para você? Né? Reservando esse tempo, essa aula. Isso aqui é uma aula que vai acontecer aqui. Tá? E por que eu estou parando esse tempo, a minha agenda, para gravar isso, para produzir esse conteúdo, tá bom? Porque qual é a minha intenção? A minha intenção é te ajudar. Porque lá no começo eu tive muita dificuldade com isso. E eu vejo vários clientes também tendo essa mesma dificuldade. Eu trabalho com mentoria para terapeutas, treinamentos para terapeutas. Então eu vejo muita dificuldade nos profissionais em se precificar, tá bom? Então o primeiro ponto que eu vou falar é o motivo dessa dificuldade em se precificar, tá? E o primeiro motivo é o seguinte: entenda, terapeuta, entenda, você seja um terapeuta, um psicoterapeuta, um coach, um constelador familiar, um reikiano, programador neurolinguístico, hipnólogo, vai faltar nomes, tá? Então não se apegue a rótulos. Você ajuda outra pessoa? Você contribui com o desenvolvimento pessoal, emocional ou espiritual da outra pessoa? Perfeito. Então você é um agente de mudança, tá bom? Então aqui a gente vai falar sobre agente de mudança, ou seja, você é um agente, você ajuda outras pessoas. Então para eu não, para eu unificar todos esses rótulos profissionais, digamos assim, eu vou falar sobre agentes de mudança, tá bom? Tá bom? Vamos fazer esse acordo. Então, agente de mudança, entenda. Se você tem dificuldade em se precificar, se você tem dificuldade em colocar preço no seu produto, isso significa dizer, primeira coisa, te convido para que você dê um passo atrás e veja como você atua. Te convido a dar mais um passo atrás, para que você veja quem é o seu serviço, quem é o seu produto. Conseguiu fazer? Se você deu um passo atrás, mais um passo e conseguiu se ver ajudando o seu cliente, se você não conseguiu, faça isso. Se veja, dê um passo atrás e se veja atuando. Se necessário pausar o vídeo, pausa, não tem problema nenhum. Dê um passo atrás e se veja atuando junto ao seu cliente. Veja quem é o seu produto, quem é o seu serviço. Se você tirar você mesmo da cena, vai perceber que sem você a coisa não acontece. Entende? Se você fez esse movimento, tirou você da cena e percebeu que sem você a coisa não acontece, você vai entender, se colocar de volta e veja você mesmo atuando agora ali. Entenda, agente de mudança. Você é o seu produto.
Você é o seu serviço. Eu fiz tudo isso para te mostrar que você mesmo é o seu produto. E que provavelmente você não se deu conta disso ainda. Você é o seu produto. E se você é o seu produto e você tem dificuldade em se precificar, você está esbarrando em algo muito profundo. Ok? E que eu vou dar um nome agora de valores. Ou seja, se você está esbarrando ainda em se precificar, visto que você é o seu produto, você é o seu serviço, muito provavelmente você ainda não sabe o seu valor ali atuando como agente de mudança. Quando eu me dei conta disso, através de mentorias que eu contratei, através de curso, nesse desenvolvimento que eu fiz, eu entendi que eu não sabia o meu valor. Porque eu antes ainda disso, eu nem sabia que eu era o meu produto. Entende? Então, se você, primeiro, não sabe que você é o seu produto, você vai ter dificuldade de se precificar. Outra coisa é se você não souber o teu real valor ali atuando como profissional, vai ficar muito difícil. Entende? Então, esse material que que eu estou fazendo aqui agora, essa aula, isso aqui é uma verdadeira aula, que inclusive vai ir nas minhas formações para terapeutas. Isso que está acontecendo aqui é algo muito profundo. Se você não sabe do seu valor, como que você vai colocar preço no seu produto? Entende? Então tudo isso é muito enrolado. No começo foi difícil para mim, confesso. No começo foi muito difícil. E eu não tinha... Bom, só para abrir um parênteses aqui, eu trabalho com vendas há muitos anos, eu trabalho com público há muitos anos. E dar o preço do produto para mim não é nenhum problema, nunca foi nenhum problema. Mas quando chegou no quesito dar o meu preço, o preço sobre o meu atendimento, eu como agente de mudanças, bom, daí o bicho pegou. Aí eu esbarrei numa crença muito profunda de valores. Valores. Entende? Porque, vamos lá, para que eu dê o meu preço, eu preciso saber quanto vale isso que eu faço. E para saber quanto vale isso que eu faço, eu preciso dar resultados. E eu preciso que o mercado também valide isso tudo. E isso não é coisa muito fácil. Confesso a você. Não é coisa muito fácil não, de dar o teu preço e pronto. Os clientes vai chover de ligação, de mensagem, de WhatsApp te procurando. Não é assim que funciona. Sabemos disso. Então entenda, para que você saiba do seu valor, para dar o seu preço, você precisa olhar aqui para dentro. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Confesso. Eu como profissional, eu como agente de mudanças e trainer em programação neurolinguística, eu ainda tive dificuldade porque não é fácil olhar para dentro. E eu precisei olhar para dentro para que eu então pudesse saber do meu real valor. Aí sim saber do meu preço. Mas Mário, talvez isso que eu falei aqui agora, ou tudo que eu falei até agora, talvez você tenha dúvidas aí, tá bom? Se você tem dúvidas, anota. E no final dessa aula, coloca na descrição para mim. Ah, Maria, eu fiquei com dúvida em relação a isso, no minuto tal, fiquei com dúvida nisso. Coloca lá para mim e eu vou te responder. Quem sabe até eu posso gravar uma aula só sobre isso que você está com dúvida, entende? Coloca lá e vai ser um prazer te ajudar, vai ser um prazer contribuir com a sua jornada, assim como contribuíram com a minha. Só que entenda, não tinha um modelo para mim quando eu comecei. Porque eu estou falando coisa de quase 10 anos atrás. Então não tinha, não era tão popular essa coisa de produtos para terapeutas, não era tão disseminado, não tinha tanta informação assim, ou se tinha, eu não tinha tanto acesso. Por algum motivo não sabia, enfim, não tinha tanta informação próxima a mim, ok? Então, entenda, né? Quando eu comecei essa jornada, eu não tinha grandes modelos. E eu não tinha grandes modelos de resultados, que eu conseguisse ter tudo isso. E porque, vamos combinar? No começo a gente fica meio perdido, eu não sei a quanto você. Mas no começo eu fiquei muito perdido, tipo, o meu preço é qual, eu tenho que atender, quanto tempo de atendimento, como é que eu faço a minha agenda, como é que eu me vendo, como é que eu trago cliente, como é que eu vou dar resultado, será que eu fecho uma sessão, será que eu fecho 3, será que eu fecho 5, 10? Entende? Como é que funciona isso? Porque na programação neurolinguística é interessante. O que me chama atenção na PNL é que você não precisa fazer um tratamento, um processo de mudança muito extenso.
Não precisa, pode ser algo mais objetivo. Então, não precisa ficar anos em terapia para se ter resultado. Não, a gente não tem todo esse tempo. Eu atendo pessoas que... Eu já atendi pessoas com 19 anos, olha só, 19 anos em processo terapêutico. Caraca, é uma vida toda, entende? Claro, não no caso dessa pessoa que tinha quase 60. Mas, entenda, né? Quase 20 anos, são 2 décadas em um terapeuta. O que aconteceu em 20 anos que não mudou? Por que tem que ficar tanto tempo? Entende? Será que ela ficava porque gostava? Será que ela ficava... Entende? Eu acho que tem processo para todos, né? Tem pessoas que precisam ir para conversar, precisam ir para bater um papo, né? Relaxar um pouco, tranquilo, beleza, tem para todos. O que eu me refiro é o seguinte, será que precisa tanto tempo? Então, eu fiquei pensativo em relação a isso lá no começo. Como é que eu junto tudo isso? Será que eu preciso de um consultório físico? Será que eu preciso de uma sala de atendimento? Será que eu preciso só atender presencialmente? Com o tempo, tudo foi melhorando e foi ficando mais fácil, mais simples, e eu fui construindo um modelo. E esse modelo que eu vou compartilhando com você ao longo do tempo. Porque onde é que você vai encontrar tudo isso? Entende? É difícil. Tá tudo muito perdido, eu tive que pesquisar muito, tive que estudar muito, eu tive que quebrar a cara demais várias vezes, entende? E eu tive que, sei lá, tipo, errar muitas vezes para conseguir. Como é que tu faz, por exemplo, atendimento online? Como é que tu faz tudo isso? Eu vou fazer uma aula só sobre isso. Como é que você faz para atender pessoas, elas vão te pagar? Lembra, né? Eu tô falando coisa de 10 anos atrás. Como é que tu atende de forma online 10 anos atrás? Entende? Agora é barbado, entendeu? Agora tá muito simples. Mas não era assim tão fácil. E até nos dias de hoje, tem terapeutas que eu converso, que eu atendo, que eu ajudo, nas próprias mentorias que eu dou para eles, eles não atendem no formato online, só presencial. Entende? Então, como é que você vai romper essas barreiras, essas fronteiras, se tu não for... Tem que ir para online, não adianta. O mercado tá aí, entendeu? É no celular. Quantas pessoas, quantos atendimentos, mentorados que eu tenho que eu faço tudo no celular. Atendo no celular mesmo, entende? Não precisa nem ter um notebook, pode ser no próprio celular, você atende, sabe? Porque o conhecimento está aqui. É isso que você precisa se dar conta. Mas bem, vamos voltar lá para o começo. Então entenda, precificação. Como é que você faz isso? Precificação. Lembra que eu falei de valores, né? Eu gosto de falar, né? Bobear, eu me perco, a gente vai falando aqui. Precificação. Então, como é que você faz isso de uma forma confortável para você? Então, a primeira coisa é saber do seu valor. E quando eu falo de valor, não é que eu tenha dúvida se você vale ou não o atendimento, ok? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver o quanto você se julga merecedor de estar ali. Entende? Merecedor. Tem a ver com identidade, tem a ver com crenças e crenças de identidade, algo muito profundo. Que é algo que não se faz assim da noite pro dia. É algo, claro, com técnica, com ferramenta, se constrói, sem sombra de dúvida. Tanto que eu fiz comigo. Mas tem um processo aí. Entende? Por exemplo, comigo, olha só que interessante. Esses dias eu escrevi um texto, uma copy sobre isso. Eu tinha muita dificuldade no começo, daí eu fiz um processo com técnicas e ferramentas da programação neurolinguística para eu saber o que estava acontecendo, o que estava me impedindo, então, de ir à frente. E eu esbarrei em alguns pontos. Tá? O primeiro dele era não saber que eu era o meu produto, que eu sou o meu produto, o meu serviço. Eu preciso me vender. Segundo ponto, eu não sabia do meu valor, do meu real valor. E quando eu fui aprofundar um pouco mais, tá batendo água aqui agora, nossa, aqui no sul a gente usa uma expressão muito forte, né? Tá chovendo, tá batendo água, né? Então eu esbarrei em alguns pontos, crenças limitantes, estados emocionais limitantes. Eu tinha medo de me cobrar, medo de me precificar, medo de dar o preço, medo de cobrar pela sessão. Às vezes eu não cobrava, às vezes eu atendia, a pessoa não me pagava e eu não cobrava, entendeu? E eu ia perdendo dinheiro com isso. Como é que tu faz tudo isso? E eu consegui resolver isso olhando aqui para dentro, sabendo como eu estava me sentindo, me vendo ali naquele local enquanto eu tentava dar o meu preço. E algo muito curioso, algumas coisas muito curiosas aconteceram. Eu entendi que eu não sabia o meu valor, porque quando eu pensava em dar o meu preço, eu pensava em precificar o meu serviço, eu simplesmente tinha uma sensação de vazio. Uma sensação muito forte de vazio. E eu fui trabalhar esse vazio aqui dentro para que eu pudesse, então,
saber o que estava acontecendo e resolver, né? A PNL tem boas técnicas para isso. E foi no tanto que eu, junto com um profissional, a gente foi investigar o que estava acontecendo nesse vazio aqui. Eu experimentava um medo, uma ansiedade, um desconforto na hora de dar o meu preço, de pronunciar o meu preço, de mandar o preço pelo WhatsApp, entende? Muito difícil isso. Entenda que, por mais que eu tivesse facilidade de dar o preço, como eu sou vendedor, trabalhei com vendas muitos anos, né? Hoje também sou vendedor, também me vendo, né? Agora eu estou me vendendo aqui de alguma forma, vendendo uma ideia, né? Na hora de vender outros produtos, beleza, tranquilo, sem problema. Mas na hora de me vender, opa, daí deu um problema. Entende? Entenda. Deixa eu arrumar aqui só. Desculpa aí, deve ter dado um barulhinho aí. Entenda, né? Para eu me precificar, eu preciso olhar aqui para dentro. Quando eu fui fazer isso, eu me assustei. Eu me assustei. Como é que você, na hora de dar o preço, sente um vazio aqui dentro? Porque, bem na verdade, eu experimentava medo de dar o preço. Medo de dar o preço e a pessoa rejeitar o preço. Você deve passar por isso. Invariavelmente, em algum momento ao longo da vida, você vai passar por isso. Mas no momento que você faz, isso acontece para o teu atendimento, bom, daí isso é um problema. Daí você precisa olhar aqui para dentro. Entende? Você precisa olhar aqui para dentro. Bom, então se você precisa olhar aqui para dentro, você precisa ver o que está acontecendo aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, estou me referindo à minha mente. Toda a minha mente. Minha mente está no corpo todo. Meu sistema nervoso, meu estado emocional, meu inconsciente. A PNL é muito boa em se comunicar, se expressar com o inconsciente. Entende? E quando eu fiz isso, eu olhei aqui para dentro, eu descobri esse vazio. Cada vez que eu ia dar o preço, eu sentia um medo, e esse medo era um vazio aqui dentro. E esse vazio, minha mente me mostrava com medo de ser rejeitado. Ou seja, quando eu pensava em dar o preço, eu dava o preço, eu experimentava medo da outra pessoa não aceitar. Se ela não aceitar, eu experimentava uma rejeição aqui dentro. Quando eu experimentava essa rejeição, eu me voltava para esse vazio. Às vezes, eu não dava o preço, só pensava em dar o preço, eu já experimentava. Você deve passar por algo parecido aí, ok? Então, entenda, né? Tudo isso acontecia de forma inconsciente. Não é racional isso. Concorda? Isso não é uma coisa racional. Isso é inconsciente, acontece no teu corpo. Só experimenta um desconforto. Tem pessoas que nem se dão conta do desconforto. Para ver que é tão profundo, né? E quando, junto com um profissional, eu fui investigar isso que estava acontecendo aqui, meu inconsciente me levou até uma cena. A gente utilizou uma técnica muito específica e a gente foi lá para o passado, na minha mente, nas minhas memórias, e eu fui para uma cena onde meus pais estavam se separando, eu por volta de 8 anos, meus pais se separando, e naquele momento meu pai estava indo embora. Então tu imagina, com 8 anos, os pais se separando, brigando, uma confusão, né? Uma confusão em casa, em família, brigalhado, um monte de coisa. E até então a pessoa que tu tem como teu parceiro, teu pai, teu amigo, teu melhor amigo, entende? Porra, teu pai. E simplesmente o cara vai embora. Entende? O cara vai embora. E daí quando tenta pensar com a cabeça de um menino, uma criança de 8 anos. Entende? O pai que ele tanto ama, ele vai embora. E ele vai embora e eu fico aqui, e eu fico com a minha mãe, sem meu pai, e meu pai não me levou, e eu não sei se eu queria ir, se eu queria ficar, e uma confusão. Aqui dentro naquela criança, uma confusão total. Entende? Então perceba, no momento que isso aconteceu, que eu vi meu pai indo embora, que eu fiquei sem meu pai, fiquei com minha mãe ficou chorando, sabe, uma confusão toda, eu experimentei uma confusão aqui dentro. Uma confusão. Aquilo que eu chamava de vazio, bem da verdade, foi uma sensação bom, meu pai, ele não me quis, porque tem um segredinho aí, que é muito interessante você observar por esse ponto de vista, por esse viés. Toda criança é ensimesmada. Tudo é para si. Ensimesmada. Toda criança acredita que tudo acontece para ela, por ela. Entende? Então, se o pai daquela criança de 8 anos foi embora, significa que foi embora por ela também. Da mesma forma que quando chega um presente é para aquela criança, quando tem uma comida boa é para aquela criança, quando tem um brinquedo é para aquela criança, quando algo de ruim também acontece é por aquela criança. O processo é igual. Entende? Então, se o processo é igual, aquele pai também foi embora em função daquela criança. Entende? Precisa pensar dessa forma.
Porque não é racional isso tudo que aquela criança está tendo, é muito genuíno, é emoção, é pura emoção. O que sabe da vida uma criança de 8 anos? Não sabe nada da vida, né? Mas, no entanto, ela não deixa de construir várias crenças, e crenças viram regras ao longo da vida. Ou seja, aquela criança aos 8 anos de idade, ela se sentiu valendo nada. Entende? Houve um impacto emocional fortíssimo naquela criança e aquela criança passou a ter uma sensação de não valer nada naquela situação. Entende isso? Então, quando o adulto, nos dias atuais, que eu estou me referindo não agora, né, 10 anos atrás, eu hoje com 42, 10 anos atrás, entenda, quando ia dar o preço, se sentia valendo nada. Se não vale nada, a outra pessoa não vai comprar. Se ela pode não comprar, eu não vou dar o preço. Sabe? Então fica nesse conflito. E esse conflito ele é desgastante demais. Ele é muito desgastante. E o profissional precisa olhar para dentro para poder curar essa ferida que está aqui há muito tempo. Entende isso? Talvez se ficou alguma dúvida aqui, por favor, coloca ali embaixo, ali na descrição, aqui embaixo, que eu vou te responder. Com o tempo aí eu vou te responder, me dá um tempinho eu te respondo. Porque isso que eu estou falando aqui não é uma coisa normal de se ouvir, não é uma coisa simples de se ouvir. Eu tento falar de uma forma muito palatável, de fácil compreensão, mas mesmo assim ainda é complexa, entende? Então, quando aquela criança estava lá, aos 8 anos, ela construiu uma crença sobre ela e sobre o mundo. E essa crença, toda e qualquer crença, a criança ela vai levar ao longo da vida. Todas as crenças que você tem hoje, todas as crenças limitantes, ou não, crenças fortalecedoras também, elas viram regras na nossa vida. E elas vão te acompanhar. E elas vão dar o norte na tua vida. Elas vão ser o teu guia ao longo da vida. Nós somos o resultado de todas as nossas crenças. Você é o resultado de todas as suas crenças. Entende isso? Então, se você está indo por um lugar que não está bom, opa, precisa ajustar o curso aqui dentro. Entende? E por que a PNL se chama programação neurolinguística? Porque houve, naquele momento, naquele ato ali, naquela cena, houve uma programação neurolinguística. Ou seja, por que programação? Porque houve uma regra, foi construída uma regra, uma sentença que aquela criança construiu. Aquela criança aos 8 anos. Entende? Ela criou uma regra para ela, ou seja, o meu pai foi embora, logo ele não me ama, se ele não me ama, eu não valho nada. Entende isso? Então, quando isso aconteceu, foi criado uma regra, uma sentença. E essa crença, essa regra, ela foi utilizada ao longo da vida. E se eu não trabalhasse aquela regra, aquela crença lá no passado, quase 10 anos atrás, eu ainda continuaria com ela. Toda vez que eu fosse dar o preço, eu ia sofrer. Entende isso? Só que o resultado do teu cliente... Escuta o que eu vou falar aqui. Isso é muito importante. Eu já falei isso em algumas lives, em algum vídeo aí e outro, mas eu vou repetir aqui. Você dar o preço, você cobrar do seu cliente, também faz parte do processo terapêutico dele ter resultados. Entende isso? Porque se você não cobra, se você não dar o seu preço, inconscientemente ele entende que o teu trabalho não tem valor. É como se fosse um amigo batendo papo. Entendeu? Precisa ter um preço, você precisa se posicionar, ter confiança para se cobrar, para se precificar, para poder cobrar o teu cliente. Entendeu? Isso que eu estou falando aqui é alto nível, é informação de alto nível. Então entenda que para você ter resultado, você precisa dar resultado. Para você dar resultado, você precisa cobrar. E para você cobrar, precisa saber se precificar. Entendeu? Obviamente, para você se precificar, precisa olhar aqui para dentro. O que está acontecendo aqui dentro? Percebe? O que aconteceu comigo é diferente do que acontece com você. Porque cada um tem as suas limitações, as suas crenças particulares. O que aconteceu comigo é diferente do que acontece contigo. Ah, Mário, mas foi a mesma coisa, meus pais também se separaram, então eu sofro por isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso acontece comigo. Cada um tem uma situação. Entende? Porque eu trabalho com vários profissionais e cada um tem uma limitação diferente. Às vezes não foi na infância, entende? Então tem situações, cada caso é um caso. Então tem que olhar de forma pontual. O que está acontecendo aí? Então se você vem me acompanhando até aqui, entenda, tem algumas dicas que eu vou te dar, tá bom? Vamos lá.
Vai ser algo simples, um processo organizado para que você então consiga olhar um pouco mais aqui para dentro. Antes disso, tem uma informação mais digital, ou seja, as primeiras informações que você precisa olhar, tá bom? Primeiro, quanto você quer alcançar no final do mês? Estou falando em reais. Qual é o salário, qual é a renda, qual é o valor, qual é o montante que você quer alcançar no final do mês? Isso é muito importante, tá bom? Anota isso aí. Lembra que eu falei lá de pegar um caderno, uma caneta, uma folha? Tá aí, ó. Quanto? Quanto é o valor em reais específico? Específico. Ah, eu preciso para eu me manter, eu preciso de 5 mil. Preciso de 4 mil, preciso de 10 mil, preciso de... Só que não tem só a ver com quanto você precisa, e sim quanto você quer alcançar. Tá? Claro, quanto você precisa é importante, perfeito, mas quanto você quer alcançar? Isso precisa se fundir, tá? De alguma forma, isso precisa andar junto, tá? Vamos lá. Quanto você precisa, quanto você quer faturar, tá bom? Você precisa decidir isso, escolher isso. Ah, é por volta de 5 mil. Não, é 5 mil. Ah, é 5.400. É 5.980. Precisa ter um número específico para que a tua mente comece a visualizar aquele número. Precisa visualizar esse número, precisa mentalizar esse número. Entende? Primeira coisa. Porque a mente, ela sempre vai estar em direção a alguma coisa. Sempre vai estar em direção a alguma coisa ou fugindo de alguma coisa. Isso que eu falei aqui agora, se você não conhece PNL, não conhece programação neurolinguística, isso se chama metaprograma de direção. Ou seja, a gente sempre vai em direção a alguma coisa ou afastando-se de alguma coisa. Então, ou é em direção A ou afastando-se de. Quando eu falo que a mente vai em direção, ela sempre busca alguma coisa. Geralmente ela busca alguma coisa. Então, se você alinhar isso, a questão da mente é o seguinte, ela sempre busca. Só que a questão é, ela busca o quê? Entende? No meu caso, antes de eu resolver isso que eu te falei aqui agora, eu estava buscando a rejeição. Entende? Eu não estava buscando resultado, não estava buscando resultado financeiro, eu não estava buscando ajudar o meu cliente. Não, eu estava buscando a rejeição. A minha crença, ela me levava para rejeição, rejeição, rejeição. Entende? Então tu precisa mudar isso aqui dentro, tu precisa dar outro foco para tua mente. Qual outro foco que tu vai dar? Então tu começa a alinhar algumas coisas. E o primeiro deles é quanto é o valor financeiro que você quer no final do mês. Entendeu? Isso precisa ser... A primeira coisa, escreve aí, em letras garrafais bem grandes, coloca pinta de canetinha, coloca estrelinha, um negócio bem luminoso e olha para esse número. Entendeu? Tua mente, teu inconsciente precisa saber quanto é. Quanto é. Porque às vezes eu atendo pessoal, terapeuta, profissional, enfim. Ah, eu quero ganhar mais do que eu ganho hoje. Tá bom? Quanto é o mais que tu quer hoje? Ah, não sei. Tá, mas tu quer quanto? Ah, eu quero chegar no final do mês, eu quero ter mais. Tá bom, meu amigo, eu já entendi, mas mais quanto? Ah, eu não sei, eu quero mais. Quanto tem na tua conta hoje? Não sei. Então tu concorda que para o teu inconsciente, se tu tiver mais R$ 1 do que tu tens hoje lá, tá bom? Pá, Mário, eu não fazia ideia disso. Entende? Você precisa se dar conta como o teu inconsciente funciona. O teu inconsciente ele é muito pragmático. Ele é muito pragmático. Então tu precisa dar um norte para o teu inconsciente. Quanto especificamente tu quer. Entendeu? Tu precisa dizer para o teu inconsciente, é aqui que a gente precisa chegar. Hoje a gente está chegando aqui. Eu quero chegar aqui. Mostra para o teu inconsciente. Quanto é que você fatura hoje? Quanto que você está faturando? Entende? Isso precisa ficar mensurável. Senão fica muito difícil. Entendeu? Essa é a primeira dica. Segunda dica, você precisa saber o seguinte. Bom, você fez formação disso, formação daquilo, você se especializou nisso, especializou naquilo. Tá bom, mas como que você faz para saber o preço da sua hora trabalhada? Isso é importante, porque você precisa olhar para isso, porque essa segunda dica está atrelada com a primeira, ou seja, você tem um número de horas limitadas ao longo do mês, concorda? Você tem um número limitado de horas ao longo do dia, dias limitados ao longo da semana e ao longo do mês, logo ao longo do ano. Entende isso?
Tudo isso, de alguma forma, se conversa com a primeira meta. Então você precisa saber, eu fiz formação disso, eu fui para fora do país, que nem por exemplo, eu fiz formação aqui no Brasil, eu fiz toda uma formação completa aqui no Brasil, formação em PNL, que são 3 formações, eu fiz o Practitioner, fiz o Master Practitioner e fiz o Trainer. Eu sou um trainer em programação neurolinguística. Eu fiz hipnose ericksoniana, o primeiro, o segundo e o último estágio. Eu posso dar treinamento e eu vou dar treinamento de hipnose. Entende isso? Então tu precisa saber o seguinte, quais são as formações que você fez? Começa a colocar na ponta do lápis. Fez formação de reiki, fez formação de constelação familiar, fez formação de hipnose, de PNL, de coach, de psicoterapia, enfim, olha para isso. Para você conseguir desenhar o preço da sua hora. Seja ela uma hora-aula, uma aula de atendimento, seja ela uma hora de atendimento, uma sessão de reiki, uma sessão de mesa radiônica, não importa. Quanto vale a sua hora? Entenda que essa informação precisa se cruzar com a primeira. Ou seja, eu quero chegar aqui. Quantas horas eu preciso passar para chegar aqui? Entende? E aí você vai para uma terceira dica, que é muito importante. Ou seja, quantas horas no dia você vai atender? Quantas horas por dia você vai atender individualmente? E essa terceira dica está conectada com a quarta. Quanto tempo é o teu atendimento? Ou seja, se o teu atendimento é 4 horas, bom, então você só pode fazer 2, 3 atendimentos por dia. Se você só faz 2 atendimentos por dia, significa dizer que a tua hora precisa ser bem alta. Entende? Porque você vai ter poucas horas, poucos atendimentos por dia. Logo, o seu preço tem que ser alto para poder alcançar lá aquele valor que você tem que alcançar. Entende isso? Tudo isso eu precisei aprender a fazer. Ninguém me ensinou assim no mais. Entende isso? Então, entenda. Tem uma meta mensal anual, precisa saber quanto é a tua hora, precisa saber quantos atendimentos por dia, quanto tempo é o seu atendimento. Quando você fizer isso, você vai conseguir de uma forma mais clara escalar o teu negócio e alcançar o que você quer alcançar. E isso que eu estou fazendo aqui é algo fundamental. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta esse vídeo. Porque uma das formas que eu entendo que dá resultado é cobrar. Então, isso que está acontecendo aqui, o que eu estou te vendendo, essa ideia que eu estou te vendendo, essas ideias, esse conhecimento que eu estou te vendendo, a forma de pagamento é só você dar um like, se inscrever e compartilhar para um terapeuta que você acredita que possa contribuir com ele também, assim como eu estou contribuindo contigo. Então, seja bem-vindo, a casa é sua, a casa é nossa, e aqui terão vários conteúdos bacanas, várias dicas, várias sacadas e técnicas e conteúdos e ferramentas também. Tá bom? Um forte abraço e a gente se vê por aí. Valeu, tchau, tchau.